Olá, muito boa noite. Chegamos para mais um programa Dormindo com Deus. Eu sou o pastor Marco Antônio e é muito bom podermos estar juntos para falar da graça e da misericórdia do Senhor a cada dia na nossa vida. Hoje é com grande pesar que nós chegamos aqui, daqui a pouco eu vou falar. E infelizmente nós tivemos aí a partida de um guerreiro do Senhor. E nós estamos entristecidos, com o coração bem pequeno, mas resta-nos caminhar na nossa carreira que nos está proposta. Na tarde de hoje, 16h45, o nosso irmão Márcio Nunes partiu. Ele sofreu um infarto fulminante, chegou em casa com algumas compras, ali por volta das 3h30 da tarde. Ruth estava fazendo as suas costuras, algumas máscaras. De repente escutou um barulho no meio do corredor e então o Márcio Nunes, esposo da Ruth, veio sofrer esse infarto. Ela por momentos tentou recuperá-lo, fazendo a massagem cardíaca, chamou os bombeiros que vieram, tentaram reanimá-lo, mas infelizmente não conseguiu. O Márcio Nunes está com o Senhor. Chegamos ali por volta das 4h30, 4:45 aproximadamente, 5 horas, e ele já estava sobre a sua cama. Os bombeiros o colocaram ali e aguardando então aquela assinatura do médico para liberar o corpo. A Ruth está triste e ela carece das nossas orações. Eu sei que você está aqui sedento pela palavra do Senhor e nós vamos fazer isso em nome do Senhor Jesus. Daqui a pouco nós vamos orar e pedir a graça sobre a vida dela. O enterro será amanhã, já temos o horário, será em Santo André, não será em Campinas. O corpo vai estar ali no cemitério de Santo André a partir das 9 da manhã e às 2 horas será o enterro. Então, se eu me emocionar aqui em alguns momentos, eu peço a sua compreensão, mas nós continuamos em nome de Jesus. E a ilustração de hoje, eu quero dedicar a ele, embora ele não está mais junto conosco. Eu quero fazer essa dedicação porque o tema da ilustração é o trem da vida. Não sei se você já ouviu essa ilustração com o tema o trem da vida. E a ilustração é a seguinte: você sabia que a vida é como uma viagem de trem? Isso mesmo, a vida não passa de uma viagem de trem, cheia de embarques e desembarques, de alguns acidentes, de surpresas agradáveis, em alguns embarques e de grandes tristezas em outros embarques. Quando nascemos,
entramos nesse trem e deparamos com duas pessoas que julgamos que estarão para sempre nesta viagem conosco. Os nossos pais. Infelizmente, isso não é verdade. Em alguma estação, eles descerão e nos deixarão órfãos do seu carinho, amizade e companhia insubstituível. Mas isso não impede que, na continuidade da viagem, pessoas interessantes e que se tornarão especiais para nós embarquem nesse trem. Chegam nossos irmãos, nossos amigos e os amores maravilhosos. Outros encontram nessa viagem somente tristezas. Outras ainda circularão pelo trem prontas a ajudar a quem precisa. Ao descerem do trem, muitos deixam saudades eternas, enquanto outros vivem nele de tal forma que, quando desocupam o seu assento, ninguém sequer percebe. Curioso é constatar que alguns passageiros que nos são tão caros acomodam-se em vagões diferentes dos nossos. Obriga-nos a cumprir, claro, mesmo com grande dificuldade, atravessarmos nosso vagão e nos aproximarmos dele. No entanto, infelizmente, jamais poderemos nos assentar ao lado, pois já haverá alguém ocupando aquele lugar. Não importa, assim é a viagem, cheia de atropelos, sonhos, fantasias, esperas, despedidas. Retornamos, porém, jamais. Façamos então essa viagem da melhor maneira, e que ela seja da melhor maneira possível, procurando nos relacionar bem com todos os passageiros, buscando em cada um deles o que tiveram de melhor, lembrando-nos sempre de que em algum momento do trajeto eles poderão fraquejar. E então precisamos entendê-los, porque também nós fraquejamos muitas vezes. E com certeza alguém nos compreenderá. O grande mistério é que jamais saberemos em qual estação vamos descer. Muito menos os nossos companheiros, nem mesmo aquele que está sentado ao nosso lado. Fico pensando se, quando deixar esse trem, sentirei saudades. Acredito que sim. Será no mínimo doloroso separar-me de alguns amigos que fiz nele. A ideia de deixar os filhos continuarem a viagem sozinho é muito triste. Mas me agarro na esperança de que em algum momento eu estarei esperando na estação principal, emocionado por vê-los chegar com uma bagagem que não tinha quando os vi embarcar. Ficarei feliz em pensar que eu colaborei para que essa bagagem tenha crescido e se tornado preciosa. Amigos, façamos com que a nossa estada nesse trem seja tranquila, que tenha valido a
pena e que, quando chegar a hora de desembarcarmos, nosso lugar vazio deixe saudades e boas recordação àqueles que prosseguirem a viagem. Márcio deixa saudades. Durante um período foi tesoureiro da nossa igreja, esteve sempre na junta da igreja, grande maioria do tempo, faz parte da junta consultiva do distrito, e nessa tarde ele teve que desembarcar do trem. Nós continuamos. A nossa esperança é encontrá-lo na estação principal. Se Deus assim o quiser, vamos encontrá-lo em nome do Senhor Jesus. E que essa viagem de trem, minha e sua, possa ter uma mudança a partir de hoje para melhor, em nome do Senhor Jesus. Como bem diz essa ilustração, a gente não sabe que hora vai descer, e nem aqueles que estão sentados ao nosso lado vão descer. Mas o fato é que todos nós vamos chegar um dia, eu espero, na estação principal, em nome do Senhor Jesus. Amém? 11 de fevereiro de 2021. Quero deixar meus parabéns aqui ao meu paizinho. Estava quase que saindo para ir dar um abraço a ele e infelizmente não conseguiu fazer. Quando recebi a notícia, fui direto para a casa do Márcio, estive ali com a Ruth, chegamos há pouco, mas eu quero deixar meus parabéns ao meu pai, que completou mais um ano de vida, 84 anos, não, 83 anos. Então quero deixar aqui meus parabéns. Também parabéns à Neda, minha cunhada, faz aniversário também no dia de hoje. Neda, meus parabéns, que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Queridos, nós estávamos falando durante esses dias que sobre os milagres da natureza, mas hoje em especial, com o ocorrido no nosso meio, eu quero mudar a direção da mensagem. Quando a gente está bem de frente com a realidade da morte, quando nós estamos aquilo que o Salmo 23 diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. O texto hoje é de Lucas, capítulo de número 16. O rico e o mendigo. O rico e Lázaro. Eu quero olhar para esse trecho que diz assim: ora, havia certo homem rico que vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo, ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu de longe a Abraão e a Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho,
lembra de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado e tu em tormentos. Além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que os mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos foi ter com ele, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: se não houve a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Quando olhamos para a história narrada aqui na Bíblia, nós devemos perceber que é uma história horrível, mas verdadeira. É horrível porque um homem teve tanto sofrimento nesta vida e o outro teve tanto sofrimento na outra vida. Um teve muito sofrimento nesta vida, mas o outro teve um sofrimento ainda maior na outra vida. É horrível porque um homem acabou no inferno. E sabemos que essa história é verdade porque não é o Marco Antônio que contou, foi Jesus quem contou essa história. E essa história é horrível, é resumida em 2 palavras. 2 palavras. E ao resumir essa história, essas 2 palavras são: tarde demais. Tarde demais. O homem rico no inferno fez tudo o que o pobre fez na terra, mas ele fez simplesmente tarde demais. O pobre fez na terra no tempo certo, no momento certo. O rico fez depois que havia morrido, e aí já era tarde demais. Primeiro, versos 22 e 23, ele despertou para o fato da eternidade tarde demais. Um ponto muito importante é que a morte padroniza rico e pobre, grande e pequeno, reis e servos. Padroniza presidente de uma nação e o habitante de uma nação. A morte chega para todos. E nós não podemos despertar para a eternidade tarde demais. Ele teve que morrer. O texto nos mostra nos versos que foram lidos que ele teve que morrer para aí ele se despertar para o que iria acontecer. A morte é um compromisso certo. Em Hebreus capítulo 9 diz que o homem está destinado a morrer apenas uma vez. A morte é real. E hoje, estando ali ao lado do corpo do Márcio, é um sentimento tão duro. Eu sempre chamei a ele em particular. Na frente dos outros era o irmão Márcio, mas eu sempre o chamei de Marcião. E foi tão difícil chamar Marcião e não haver resposta, não haver manifestação, não haver um cumprimento, um olhar, um aperto de mão. O fato é que muitas vezes nós demoramos muito para nos despertar para a eternidade. Vivemos e achamos que estamos vivendo e que no momento é um momento apenas de curtir e nada mais, de trabalhar e nada mais, de exercer a sua profissão e nada mais,
de ser um bom funcionário e nada mais. Mas o fato é que precisamos estar bem despertos para a eternidade. Segundo, ele levantou os olhos tarde demais. Ele não somente despertou para o fato da eternidade tarde demais, mas ele também levantou os olhos tarde demais. Ele estava ocupado na vida para olhar para cima. Ele estava muito envolvido com a terra para olhar para o céu. Ele estava muito absorvido com o agora para pensar no depois. O grande problema do rico é que ele demonstra na realidade o que muitos de nós vivemos. Nós estamos absorvidos pelo agora, estamos absorvidos pela vida, absorvidos de tal maneira que não conseguimos olhar para o alto. Olhamos só para as coisas aqui da terra e corremos só com as coisas aqui da terra. Nós precisamos nos despertar que é necessário levantar os olhos e ver ao Senhor, e ver que a vida se acaba, para alguns cedo, para outros mais tarde. Talvez você pergunte, quantos anos o Márcio tinha? 61. 61. Não foi o Covid que levou. Um infarto fulminante. Fulminante. Portanto, olha, nós não podemos, de forma alguma, demorar para levantar os olhos. O rico levantou os olhos tarde demais. Ele também derramou lágrimas tarde demais. O verso de número 24, nos demonstra isso. Ele gritando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e mande Lázaro, que molhe a ponta do dedo em água e me refresque a língua, porque eu estou atormentado neste fogo. Ele derramou lágrimas tarde demais, quando a vida já tinha se encerrado. Lázaro estava cheio de feridas ao portão do rico, mas o rico nunca o ajudou. Os necessitados estavam ao seu redor, mas sem dúvida ele só pensou na sua própria vida, na sua própria mesa, na sua própria roupa, e só pensou nele. Ele nunca pensou no bem-estar espiritual dos outros ou da sua família. Só depois que ele veio a morrer é que ele então derramou as lágrimas. Nessa noite eu quero chamar a tua atenção. Não derrame lágrimas tarde demais. Aliás, eu quero dar uma pausinha aqui, porque há pessoas que derramam lágrimas tarde demais. Quando a pessoa morre, ela quase que quer retirar a pessoa do caixão para beijar, abraçar. É tarde demais. Quarto lugar, ele orou tarde demais. Verso 27, nós podemos ver a respeito disso. Diz assim: então o rico disse: Pai, eu peço que mande Lázaro à minha casa paterna. A oração dele foi tarde demais. Esta é a única oração na Bíblia que é dirigida a um santo e mesmo assim ficou sem resposta. A palavra de Deus nos ensina a orar sem cessar. A oração faz diferença, mas ela não pode ser tarde demais. Para o rico, a oração foi tarde demais. Hoje é tempo de nós orarmos. Hoje é tempo de nós clamarmos. Quinto lugar, verso de número 25, nós encontramos que o rico, ele lembrou tarde demais. Lembrou-se da bondade de Deus tarde demais. O homem é advertido para não esquecer da bondade de Deus. Mas ele lembrou
infelizmente, tarde demais. Lembre-se da bondade de Deus. Nesse período, nesse tempo, para um pouco de reclamar. Lembre-se da bondade de Deus. Sexto lugar, ele se preocupou com os perdidos tarde demais. Enquanto ele estava vivo, ele nunca se preocupou com a salvação da sua família ou salvação dos seus amigos. Como esse rico, muitos de nós somos. Parece que a gente não se preocupa muito com a salvação da família ou dos amigos. Mas aí, quando ele morreu, nós encontramos que ele lembra da família. O verso de número 28, porque tenho 5 irmãos, para que dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar. Ele lembrou-os tarde demais. E ele se preocupou com os perdidos tarde demais. Que em nome do Senhor Jesus nós possamos estar atentos, porque a qualquer momento, a qualquer hora, nós podemos descer do trem. Podemos descer do trem. E nós não podemos, de forma nenhuma, se preocupar com os perdidos tarde demais. Enquanto ele estava vivo, ele nunca se preocupou. Mas, quando ele morreu, então ele começou a se preocupar. O homem rico simplesmente esperou tarde demais para acordar para o fato da eternidade, para levantar os olhos para Deus, para derramar lágrimas. Foi tarde demais para orar, foi tarde demais para se lembrar, foi tarde demais para se preocupar. Se você está aqui hoje e se você ainda não olhou para cima, Deus está dando essa oportunidade para que você pense através dessa mensagem sobre a eternidade. Você está pronto? Você está pronto para subir com o Senhor? Você quer conhecer uma pessoa? É justamente ouvir o que a família tem a dizer. E estando ali junto do corpo e com a Ruth disse: o Márcio era tão bom para mim, eu não sei o que vai ser. Ele cuidava de mim. É interessante a gente ver como o cristão se porta e como a família tem que falar. É impressionante. E que nessa noite você possa pensar sobre a eternidade, estar pronto e preparado. Quando nós olhamos para Lázaro dessa história, o texto diz que o anjo do Senhor veio buscar. Tenho a certeza que nessa tarde o anjo do Senhor veio buscar o Márcio. Não só veio buscar, mas como levou para o seio de Abraão, onde não há choro e nem ranger de dentes. Que o Senhor nos ajude, em nome de Jesus, a pensar na eternidade. Quando alguém próximo falece, é importante para que a gente pense na eternidade, para não deixar fazer as coisas tarde demais. Já não era possível mais algumas coisas para o rico.
Há algumas pessoas que morrem como o rico desta parábola contada por Jesus. Faz tudo tarde demais. Hoje é tempo. Hoje é o momento. Hoje é dia de pensar na eternidade, de derramar lágrimas, de levantar os olhos para Deus, de orar, de clamar, de lembrar da família, dos amigos, daqueles que estão à nossa volta, de se preocupar com os perdidos. Hoje é tempo, porque amanhã pode ser tarde demais. Vamos orar? Eu tenho a certeza que a palavra de Deus falou o seu coração. E hoje, em especial, o Senhor colocou no meu coração para que o texto fosse esse. Em face àquilo que nós estamos passando na nossa comunidade com a perda desse irmão estimado, querido. O enterro do irmão Márcio Nunes será amanhã. Estará liberado o corpo em Santo André. Em Santo André, a partir das 9 horas da manhã. O enterro será às 2 da tarde. O sepultamento será às 2 da tarde. Entre meio-dia e meio, nós estaremos começando o culto fúnebre ali, meio-dia e meio, 15 para 1. E aqueles que desejarem ir, estarei indo, mas tenho que sair cedo, que demora 2 horas para chegar. Se tiver trânsito, um pouco mais. Não faz muito tempo que a mamãe do Márcio faleceu e nós estivemos ali junto com eles. E eu pensei que não ia chegar a tempo por causa do trânsito, mas foi possível. Estaremos saindo. Conversei com o irmão Coutinho, que esteve lá junto conosco. Ele irá, se você deseja ir, nós podemos ir em dois carros. Tenho certeza que ele se disporá a levar mais alguém. Você entra em contato comigo, telefone particular, ou mande mensagem e nós estaremos indo. E peço oração pela irmã Ruth, em nome do Senhor Jesus. Temos uma lista de oração, uma lista que nós temos pedido. Eu quero realmente pedir a você que você ore por essas pessoas. O Aloísio pai da minha vizinha, e a Deusita, eles estão com Covid, eles estão lá do Amazonas. Minha vizinha disse que o paizinho dela hoje foi para a UTI, carece das nossas orações. Também a dona Josefina, ela está na UTI, carece das nossas orações. Eu vou pedir para você estar orando por ela. E a sobrinha, a neta, o genro, a filha, pegaram Covid, a família toda, e carece da nossa oração. O pastor Salvador Cipriano, que está com complicações de Covid. Também a Maísa, lá da nossa igreja, que pegou o Covid. A Maria das Neves, que é a mamãe da Jean, e a Carol com câncer, lutando muito. Quero pedir pelo Jardel, para que ele possa estar se recuperando. Esses dias, falou com a minha esposa, faz 30 dias que ele não fica de pé, para que a prótese possa firmar, colar no osso e ele poder andar. Também pedir aí pela Camila, do pastor Valdemir, filha, que vai fazer a cirurgia para a retirada da pedra nos rins nesse final de semana. E agora em especial lembrar da irmã Ruth. Ela carece muito das nossas orações. É um momento triste. Suas irmãs estão ali auxiliando,
Natália não pode chegar dos Estados Unidos para estar com ela. E a sua outra filha, Beatriz, está junto com ela e o esposo, mas carece das nossas orações. Vamos orar e clamar em nome do Senhor Jesus. Quero mandar um abraço a todos aqui que estão mandando mensagem. A Rita Nunes, a Rita Rangel, minha mãezinha, a Maria Bueno, a Dona Luzia, a Dona Esmeralda, o Robson aí, a Patrícia. Um abraço a todos vocês. Vamos estar lembrando também da nossa irmã Ruth. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, diante do Senhor nós chegamos, ó Deus, para clamar ao Senhor sobre, ó Deus, a vida da nossa irmã Ruth, que o Senhor esteja sobre ela em nome de Jesus. Ó Espírito Santo, nós clamamos para que, em nome do Senhor, o Senhor venha consolar e confortar, ó Deus, o coração da tua serva. É dolorido a partida, que o Senhor, ó Deus, a console, que o Senhor, ó Deus, dê forças, que ela possa enfrentar essa perda na força do Senhor. Ó Deus, nós clamamos pela Maria das Neves, clamamos, ó Deus, pela Carol com câncer, em nome de Jesus, pela recuperação do Jardel. Clamamos, ó Deus, pelo meu tio que é câncer ali na próstata, pela Camila que vai fazer a cirurgia, que o Senhor possa ir com ela em nome do Senhor Jesus. Eu clamo, ó Deus, pelo seu Aloísio, que o Espírito do Senhor possa estar ali sobre ele naquela UTI, a Deusita, sua esposa, com Covid, a Dona Josefina, Senhor, que ela possa ter respiração e voltar à normalidade. Ó Deus, o Salvador Cipriano, Senhor, pastor, que o Senhor possa estar sobre ele em nome de Jesus. Também a Maísa, eu clamo por ela em nome do Senhor Jesus, que o Espírito do Senhor possa estar sobre ela. A mamãe do Valdir Bueno, Senhor Jesus, a Dona Antonieta, ó Deus, dá sabedoria para os médicos para tratar aquela pneumonia, em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo, vem sobre a vida dos teus servos. Em nome do Senhor Jesus, eu oro para cada um que está nos ouvindo, que possa ter uma noite de paz, de descanso. Que possamos, ó Deus, em face a tudo o que está acontecendo, ó Deus, pensar na eternidade, não tarde demais, mas enquanto a vida, em nome do Senhor Jesus e para a glória do Senhor. Amém e graças a Deus. Nós ficamos por aqui. E como eu li essa ilustração e dediquei ao Márcio, embora ele já não está mais ouvindo nada, está num lugar maravilhoso, mas com o tema O Trem da Vida. O trem da vida. E que nós, em nome do Senhor Jesus, possamos chegar na estação principal, todos juntos. Você já imaginou quando todos chegarmos na estação principal? Puxa, que maravilha! Eu quero estar com vocês nessa estação. Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus. Em nome do Senhor. Deus te abençoe. Tchau, tchau.